Olá, caríssimos, como vão? Hoje nós vamos estudar o período da Idade Média. Vai ser a aula de hoje. Aliás, a Alta Idade Média, mas aí daqui a pouco chegamos às especificações. Antes de mais nada, é necessário que a gente tenha em mente que Idade Média já é complicado só pelo nome. Quem de nós não ouviu falar da expressão algo medieval, atraso feudal, coisa do tempo da Idade Média? Muitos. A Idade Média adquiriu ao longo do tempo uma conotação pejorativa, algo negativo. Um período que se caracterizaria somente pelo atraso. Um período em que a humanidade estagnou. A Idade das Trevas, como é também conhecida, a Noite dos 1000 anos, onde o trabalhador seria subjugado, o servo estaria nas mãos do senhor feudal e todo o pensamento da época estaria nas mãos, controlado pela igreja. Olha, não é bem assim. A Idade Média não foi tão terrível como parece, ou como o nosso senso comum diz. O período da Idade Média é um período histórico como qualquer um outro. Não foi o melhor tempo da humanidade, mas nem muito menos o pior tempo. A ideia negativa da Idade Média ocorreu lá no Renascimento. Quando vocês estudarem o Renascimento, vocês vão ver que no Renascimento se valoriza a ideia de um novo homem, o antropocentrismo. No Renascimento, vocês vão ver, tem a influência de Grécia, de Roma. Valorizaram a antiguidade clássica, em detrimento da Idade Média. O período anterior aos renascentistas foi visto como um período de atraso. Por quê? Porque ele não estava pautado nos valores dos gregos e dos romanos. Portanto, a Idade Média, o período medieval, não foi trevas coisíssima nenhuma. Foi um período normal, como qualquer outro, nem bom, nem ruim. Apenas um período histórico. E é isso que nós vamos ver hoje. A cronologia a respeito da Idade Média nos coloca algo muito simples. A divisão em dois tempos, cada um deles com características específicas. O primeiro deles seria a Alta Idade Média, do século V até o século X. O segundo seria a Baixa Idade Média, do século XI até o século XV. A Alta Idade Média seria um momento que começaria desde a crise do Império Romano até a quase formação do feudalismo. Em resumo, a Alta Idade Média é quando o tal do feudalismo, que nós vamos ver depois, em outra aula, o tal do feudalismo se forma. Já a Baixa Idade Média é o feudalismo, a sociedade feudal em seu máximo, em seu apogeu. E, ao mesmo tempo, ao final do período, lá no século XIV, o feudalismo em sua decadência e queda. O nome, agora com curiosidade, mas é bom entender. O nome Alta e Baixa Idade Média vem de acordo como se fosse um rio. Como assim? É o seguinte, o rio nasce no alto da montanha e a sua foz é lá embaixo, lá junto ao mar. O alto da montanha, o início, a Alta Idade Média. O baixo, sua foz, fim, Baixa Idade Média. É assim que se pensa o período. Bem, sobre o período da Idade Média, é necessário entender as suas origens. É por isso que a aula de hoje vai ser dedicada ao primeiro período dela, o período da Alta Idade Média. O período da Alta Idade Média teria como início oficial a queda do Império Romano. Agora, para entender isso, é necessário voltar ao contexto romano e ver que a invasão dos bárbaros invadindo aquele território foi algo que veio como consequência de uma crise maior, a crise do século III. Podemos traçar como características da crise do século III, exército cada vez mais bárbaro. Isto é, o exército era uma instituição que, durante o Império Romano, gozava de um grande privilégio. Estar no exército é ter um respeito. Quem estava no exército era o cidadão de Roma. As legiões romanas venciam as batalhas. Roma chegava ao seu apogeu. Com a crise do século III, o exército já não é mais o mesmo.
Agora, dentro das fileiras do próprio exército estão os bárbaros, isto é, aqueles que não são romanos, aqueles que vivem fora do território romano. Os bárbaros vão ser incorporados ao exército. E essa instituição, que antes tinha um grande respeito, que antes possuía uma grande admiração de todos, vai ser cada vez mais ocupado por membros que antes eram combatidos, os bárbaros, e vai cada vez mais mostrar sua decadência. Se o exército romano, símbolo da expansão e do apogeu romano, entra em decadência, é sinal que Roma não está mais na mesma. Outra característica da crise do século III é a crise do escravismo ou a falta de mão de obra. Isto é, durante o período do Império Romano, Roma se expande, conquista terras e escravos. Os escravos são fundamentais em Roma. Eles são a mão de obra do Império Romano. Com a crise do século III, Roma para de se expandir. E Roma parando de conquistar terras e escravos, ela para de conquistar aquilo que poderíamos chamar de seu suco vital, o que garante a sua força. A crise do escravismo está associada aí. É o momento no qual Roma já não é mais a mesma, já não tem a mão de obra, já não tem o recurso para os braços, melhor dizendo, para exercer, para transmitir a riqueza daquela sociedade. A crise do escravismo e a mão de obra indicam que Roma, que antes era alicerçada na força do escravo, hoje não tem mais. Há uma grande mudança vindo por aí. A expansão do patrocínio e do colonato nos mostra novas formas de dependência que naquele momento se criaram. O romano foge para os campos, foge da cidade para os campos, nas terras de latifundiários, em busca de proteção. Essa proteção que ele está buscando se chama patrocínio. Lá ele encontra terras que lhe são arrendadas e tem obrigações sobre aquelas terras. Por exemplo, ele deve estar fixo àquelas terras, não pode vendê-las, mas também não pode sair delas. Isso se chama colonato. A expansão do patrocínio e do colonato nos mostra que há uma ausência do Estado e cada vez mais o fortalecimento de laços de dependência pessoal. Isto é, o grande Estado romano está entrando em ruínas e poderes particulares, dependência a um grande dono de terras, por exemplo, ficam cada vez mais à mostra. Roma está entrando em sua decadência. O enfraquecimento do poder imperial nos mostra isso. Isto é, de um lado, o exército, que não é mais o mesmo. De outro, a crise do escravismo, que mostra que Roma não está mais expandindo. Mais outro fator que nós vimos, a dependência pessoal através do patrocínio e do colonato. E agora, tudo isso junto nos mostra que o poder do imperador, que antes era supremo, agora se enfraquece. Como resposta disso, o imperador tenta aplicar uma política mais forte. Já que ele está perdendo o poder, ele acirra, ele puxa mais forte na coleira. Ele tenta, através de maior cobrança de impostos e através de leis mais rígidas, conquistar, ter o poder novamente em mãos. Tenta fazer uma forma assim um pouco mais repressiva, em busca de conseguir conquistar daquela gente, de seus súditos, o mesmo respeito de os imperadores de outrora, do tempo anterior à crise do século III. Só que essa situação na qual o imperador tenta conquistar novamente o poder perdido, implantando medidas repressivas, causa um certo estranhamento e desconforto na população romana. Seria interessante a gente pensar e perguntar da seguinte forma: como o romano daquela época se sentia numa situação como aquela? Isto é, com essas medidas tão fortes do imperador, e na verdade do Estado romano que está caindo em busca de reconquistar o poder, qual era o sentimento daquele tempo? Vamos ver um relato daquela época. Os pobres são despojados, as viúvas gemem, os órfãos esmagados, a tal ponto que muitos dentre eles
incluídas gentes de bom nascimento que tinham recebido uma educação superior, refugiam-se entre os inimigos. Para não perecer sob a perseguição injusta, vão buscar entre os bárbaros a humanidade dos romanos, porque não podem suportar mais entre os romanos a inumanidade dos bárbaros. E não tem motivo algum para se arrepender deste desterro, porque preferem viver livres sob a aparência de escravidão a serem escravos sob a aparência de liberdade. O testemunho que nós vimos de um homem que viveu aquela época nos mostra que aquelas pessoas viviam em um regime repressivo. O Estado romano não mais era algo que as beneficiava, e sim algo que tentava dominá-las. Isso nos faz entender que houve uma grande fraqueza interna e nos faz entender também que essa fraqueza interna foi responsável pela invasão dos bárbaros e a queda do Império Romano em 476 d.C. Isto é, os bárbaros, os povos que viviam na fronteira do Império Romano, invadem o território de Roma, tomam o poder, mas isso é menos mérito dos bárbaros, mas mais mérito de uma fraqueza interna romana. Não há uma pressão de fora. As estruturas internas estão ruindo. A invasão dos bárbaros. O último tópico que nos faz compreender o que significa a crise do século III, a consequência máxima da crise do século III, nos mostra que, mais do que uma invasão externa, houve uma fraqueza interna que determinou o fim de Roma. O começo da Idade Média pode ser visto numa data oficial como o tempo das invasões bárbaras do Império Romano. Aquelas invasões vão determinar o fim oficial do Estado romano e o início do período medieval. Só que aquela data não explica todas as características que a Idade Média vai possuir. Características diferentes do período romano. Características que vão formar uma sociedade nova, como nunca se viu antes. Na verdade, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que as características da Idade Média, elas não vão surgir de uma hora para outra. Elas são consequência de um processo que vai acontecer durante o período que a gente chama mesmo de Alta Idade Média, durante o período da própria Idade Média. Essas características são basicamente três influências marcantes que vão se dar vão se constituir, se misturar entre os séculos V e VIII. No primeiro momento, nós temos a influência romana, isto é, os medievais, com a queda do Império Romano, não renegaram aquele império que aconteceu antes, não, de forma alguma. Os medievais o valorizavam. Algumas características do Império Romano ficaram. Por exemplo, o Império Romano tinha grandes latifúndios, as vilae romanas. Bem, as vilae, esses grandes latifúndios, uma espécie de fazenda, vamos dizer assim, vai ser aquilo que no período posterior da Idade Média vai ser conhecido como senhorio, ou que alguns falam como feudo. E, portanto, Roma também influiu naquilo que vai ser a Idade Média. Uma outra influência da Idade Média vai ser a influência dos bárbaros. Os povos bárbaros, com seus costumes, ao invadirem a Europa de domínio romano, vão trazer novas concepções que vão ser fundamentais na Idade Média. Um exemplo disso é o comitatus. O comitatus é o nome dado ao juramento de fidelidade feito entre os chefes guerreiros e os seus guerreiros subordinados, uma espécie de soldados. Como é que acontecia? Quando os bárbaros iam à guerra, selavam esse juramento que ficava estabelecido da seguinte forma. O chefe guerreiro prometia aos seus soldados fidelidade e, se eles fossem fiéis, ganhariam despojos na guerra, pilhagem, o produto de pilhagens, por exemplo, iria para esses soldados. E, de outro lado, os soldados, para terem essa recompensa, deveriam ser fiéis ao chefe guerreiro, isto é, lutar até a morte. O comitatus vai ser aquilo que, na Idade Média, vai ficar conhecido como o pacto feudo-vassálico. E uma terceira influência
foi a influência do cristianismo, a matriz cristã que vai ser fundamental na Idade Média. O cristianismo vai ser responsável por fazer com que essas características romanas entrem em fusão com as características bárbaras. Vai ser aquilo que vai conseguir unir dois polos tão distintos que durante toda a antiguidade ficaram separados. Entendeu? Bárbaros e romanos, durante todo o período antigo, não entravam em contato. Os romanos achavam um absurdo o contato com os bárbaros. A Idade Média é um período tão diferente que essas culturas que têm matrizes, características próprias, vão conseguir formar uma sociedade em conjunto e o cristianismo vai ser fundamental nessa união. Os impérios medievais da Alta Idade Média. Ela está dividida em basicamente dois grandes períodos. O primeiro período é o período que nós vimos, é o período da formação da Idade Média, da influência entre aquelas três matrizes, a matriz romana, a matriz bárbara, a matriz cristã. Aquilo que vai dar, digamos, a liga, a cola que vai caracterizar toda a Idade Média. Agora, no período da Alta Idade Média, a partir do século VI, VII, nós temos aí a consolidação de três grandes impérios medievais. Na Europa, o Império Carolíngio. Fora da Europa, mas fazendo uma ponte entre Oriente e Ocidente, o Império Bizantino. E fora do Ocidente, o Império Islâmico, em sua gigantesca proporção. Na verdade, esses três impérios nos servem para refletir a respeito de como nós enxergamos aquele tempo. Muito se estuda, por exemplo, a respeito do Império Carolíngio. Nós veremos logo a seguir. Mas, na verdade, o Império Carolíngio, que ocorreu na Europa Ocidental, ele vai ser algo, digamos assim, quase que subdesenvolvido, menor, inferior, minoritário ao que havia de existente em Bizâncio e Islã. Isto é, naquele período, a Europa não tem toda a força. Naquele período do Império Carolíngio, a grande potência econômica, militar, estava fora da Europa. Estava ou em Bizâncio ou no Islã. Fora da Europa é que havia potência. Dentro dela, a coisa não era tanto assim. O primeiro império que a gente deve enxergar um pouco é o Império Europeu, o Império Carolíngio. As origens do Império Carolíngio se remetem desde as invasões bárbaras. Quando os bárbaros invadiram a Europa, eles fixaram por lá e formaram reinos. São os reinos bárbaros. Aqueles reinos, eles tinham suas tradições, religiões próprias. Porém, ao longo do tempo, houve um processo de cristianização daqueles reinos. Isto é, os bárbaros começaram a adquirir a religião cristã, sob domínio, sob a égide da Igreja Católica. Muito bem, o Império Carolíngio, na verdade, ele descende do reino bárbaro dos francos, que foi o primeiro dos reinos bárbaros que se tornou cristão. Essa cristianização foi fundamental na constituição de um novo poder na Europa, que só foi consolidado lá, no Império Carolíngio, com a grande figura, o Carlos Magno. Por acaso, você sabe quem é Carlos Magno? Você conhece Carlos Magno? É aquele do gladiador, não é? Não. Conheço, grande amigo meu. Ele foi um grande conquistador, ambicioso e, pô, de algum lugar tem na minha mente que suspeitas que ele era homossexual, mas nada certo. O cara era grande, velho. Se o nome dele está na história, foi alguma coisa assim. Ele fez grandes conquistas no Egito, foi um grande imperador, realmente. Eu não sei, eu sei que ele só tava uns leões atrás dos caras, visando daquele negócio lá, estádio. Eu acho que é, né? É, então, acho que é isso aí. Só sei que ele foi imperador e que ele era filho do Pepino Breve. Na verdade, Carlos Magno foi o grande governante do Império Carolíngio. Ele foi coroado como o imperador dos romanos. Sim,
O Império Carolíngio era algo tão inédito na Europa, uma Europa de descentralização política, que a sua estrutura lembrava um novo Império Romano. Como se fosse a volta do Império Romano, a volta daquele tempo que os medievais não mais viveram. O certo é que as estruturas do Império Carolíngio foram muito fortes enquanto Carlos Magno esteve vivo. Com a sua morte, o seu filho assume e os seus netos, tempos depois, acabam com o território, partilham entre eles. O certo é que o Império Carolíngio vai acabar mesmo com essa partilha, que seria a partilha de Verdun, mas o importante é que naquele período de uma Europa que estava se consolidando como centralizada, ela vai sofrer a invasão de outros povos. Invasão de outros povos que não os bárbaros. São os vikings, que invadem e desestruturam todo aquele povo. Os vikings são povos do norte que, ao invadir a Europa com toda a força, vão provocar total colapso. É como se fosse uma nova invasão dos bárbaros. Agora, ao invés do Império Romano ter caído, é o Império Carolíngio. Assista agora um pouco de um filme a respeito dos vikings chamado Erik o Viking. Bem, o filme Erik o Viking nos mostra os vikings em suas grandes guerras, isto é, a forma de invasão viking foi extremamente violenta na Europa. Isso foi muito forte. Eles faziam guerras por pilhagens, né? Eles faziam a guerra pela guerra. Foi algo muito violento, então. O Império Bizantino é um dos grandes impérios medievais. Ele fica fora da Europa. O Império Bizantino é aquilo que era o Império Romano do Oriente. O Império Bizantino tem como capital Constantinopla, centro tanto comercial, Constantinopla é uma das cidades mais ricas daquela época, quanto religioso. Aliás, religião era conversa de bar em Bizâncio. Bizantino, que era bizantino, adorava discutir religião. Ao invés de futebol, religião era a paixão deles. Tanto é que um dos episódios mais fortes da história de Bizâncio foi o cisma que ocorreu entre as igrejas de lá e a igreja do Ocidente. Isto é, antes havia uma igreja católica unida. Depois desses conflitos, há a igreja católica do Ocidente e a igreja ortodoxa grega, que é a igreja do Império Bizantino. Por fim, o último dos grandes impérios medievais que veremos aqui é o Império Islâmico. Agora, antes de a gente entrar no Império Islâmico, é necessário cuidado. Fazer uma distinção muito importante que é fundamental para entender. Primeiro, muito se fala de islamismo, árabes, muçulmanos. Cuidado aí. Árabe é todo aquele que é relativo, é oriundo da Península Arábica. Muçulmano ou islâmico é todo aquele que tem religião islâmica. Eu, por exemplo, nascido lá no glorioso Ceará, eu nunca poderei ser árabe, mas, se quiser, eu poderia me tornar muçulmano. O Islã é uma das poucas religiões que a gente pode traçar o seu início. Ele ocorreu com Maomé, que fundou essa religião lá pelo século VI depois de Cristo. A religião fundada por Maomé possui como seguintes características os famosos pilares do Islã. Vamos ver cada um deles. O primeiro pilar diz que só Alá é Deus e Muhammad é seu profeta. Isto é, para os muçulmanos só há um Deus, portanto uma religião monoteísta, e o verdadeiro profeta que traz é Muhammad, Maomé. O segundo pilar diz respeito às orações dos fiéis. Isto é, um bom islâmico deve orar várias vezes por dia, fazer todo um ritual para isso, evidentemente, várias vezes por dia, em direção à cidade sagrada, Meca. Um outro pilar é o jejum no Ramadã. Isto é, o islâmico deve cumprir jejum no mês sagrado dos islâmicos, o mês do Ramadã, no calendário islâmico. Um bom islâmico deve ter caridade para com os pobres. Um muçulmano não pode ver um outro muçulmano em dificuldade, deve ajudar. A peregrinação dos fiéis a Meca é outro dos pilares do Islã. Isto é, cada muçulmano, se tem condições, deve ir à cidade sagrada Meca. Se não tem, paciência, né? Um outro pilar é a jihad, a guerra santa do islamismo. A jihad pode ser uma jihad interna, isto é, a guerra santa do fiel para fugir das tentações e ser um bom muçulmano, ou a jihad externa,
a guerra santa do muçulmano contra seus inimigos. Isto é, toda vez que o muçulmano se ver ameaçado da sua religião, ele deve lutar para defendê-la. Isso foi difundido durante as cruzadas, mas é importante, no Alcorão se salienta mais a jihad interna. O Islã pós-Maomé é um Islã diferente. Durante a vida do profeta, ele conseguiu fazer com que toda a Península Arábica se unificasse em torno de uma única religião. Após a sua morte, muitas das tribos achavam que não era necessária mais essa unificação. Houve uma guerra tentando reunificar. Essa guerra é muito interessante para a gente entender a expansão do Islã. Veja o mapa. Podemos ver em verde que na Península Arábica o Islã domina aquela região. Só que a sua expansão vai ser tão forte que ele vai se expandir tanto para o oeste quanto para o leste. A oeste ele conquista todo o território norte da África, chegando à Península Ibérica, e a leste conquista todo o território da Pérsia, chegando até a Índia. Isto é, em pouco menos de um século, o Islã, de uma religião que surgiu na Península Arábica, se tornou uma das maiores civilizações que já se viu. Bem, as dicas de estudo hoje giram em torno de 2 filmes e uma reflexão. O primeiro filme é O Gladiador, que mostra o período final do Império Romano. Uma reconstituição interessante, embora nós devemos olhar com cuidado a questão da liberdade que aparece lá. Dê uma olhada. O outro é Erik Viking, uma comédia, que mostra os vikings. Algo muito interessante para entender aquele povo que foi muito forte no período da Alta Idade Média. Agora, uma reflexão interessante para a gente pensar é, primeiro, a diferença entre árabe e muçulmano. Algo fundamental para não confundir alhos com bugalhos. E segundo, pensar que no período da Alta Idade Média, apesar dos impérios medievais, a Europa, que a gente sempre estuda como a motivadora das grandes navegações, a Europa do imperialismo, era inferior a Bizâncio e a Islã, civilizações extra-europeias. Bem, pessoal, por hoje é só, e depois a gente se vê em outros caminhos do mundinho medieval. Grande abraço! Na aula de hoje, estudamos a Idade Média I. O período da Alta Idade Média, século V a X, o período da formação do feudalismo. Falamos da antiguidade ao feudalismo. Passagem que ocorre a partir da crise do século III, a crise da queda do Império Romano. Vimos os impérios medievais da Alta Idade Média. Impérios carolíngio, bizantino e muçulmano. Carolíngio, primeira tentativa de centralização na Europa desde o Império Romano. Bizantino, o que correspondeu ao Império Romano do Oriente, mas que com as invasões bárbaras não caiu, é o Império Romano do Ocidente. O Império Islâmico, da religião muçulmana. O Império Islâmico, uma das maiores forças que o mundo já viu, que em pouco tempo domina boa parte das terras. Bons estudos! Salve, caros professores! Os meus pitacos da aula de hoje, sobre a Alta Idade Média, vão ser relativos ao que aconteceu lá e o que acontece nos dias de hoje. Ao que aconteceu naquele período, é necessário fazer um paralelo, uma ponte entre a Alta Idade Média e a crise do século III. E também ver as consequências da Alta Idade Média na questão dos 3 grandes impérios medievais. O Império Carolíngio, o Islâmico e o Bizantino. Agora, com relação aos dias de hoje, seria interessante, primeiro, mostrar ao aluno a diferença entre árabe e muçulmano e as semelhanças entre judaísmo, cristianismo e islamismo. Afinal de contas, o Deus de ambas é o mesmo, só que as tradições são diferentes. No mais é isso. Grande abraço e até!
Olá, caríssimos, como vão? Hoje nós vamos estudar o período da Idade Média. Vai ser a aula de hoje. Aliás, a Alta Idade Média, mas aí daqui a pouco chegamos às especificações. Antes de seu máximo, em seu apogeu e, ao mesmo tempo, ao final do período, lá no século XIV, o feudalismo em sua decadência e queda. O nome, agora com curiosidade, mas é bom entender. O nome Alta e Baixa Idade Média vem de acordo como se fosse um rio. Como assim? É o seguinte, ó, o rio nasce no alto da montanha e a sua foz é lá embaixo, lá junto ao mar. O alto da montanha, o início, a Alta Idade Média. O baixo, sua foz, fim, Baixa Idade Média. É assim que se pensa o período. Bem, sobre o período da Idade Média, é necessário entender as suas origens. É por isso que a aula de hoje vai ser dedicada ao primeiro período dela, o período da Alta Idade Média. O período da Alta Idade Média teria como início, ou como parece, ou como o nosso senso comum diz. O período da Idade Média é um período histórico como qualquer um outro. Não foi o melhor tempo da humanidade, mas nem muito menos o pior tempo. A ideia negativa da Idade Média ocorreu lá no Renascimento. Quando vocês estudarem o Renascimento, vocês vão ver que no Renascimento se valoriza a ideia de um novo homem, o antropocentrismo. No Renascimento, vocês vão ver, tem a influência de Grécia, de Roma. Valorizaram a antiguidade clássica, em detrimento da Idade Média. O período anterior aos renascentistas foi visto como um período de atraso. Por quê? Porque ele não estava pautado nos valores dos gregos e dos romanos. Portanto, a Idade Média, o período medieval, não foi trevas coisíssima nenhuma. Foi um período normal, como qualquer outro. Nem mais nada, é necessário que a gente tenha em mente que Idade Média já é complicado só pelo nome. Quem de nós não ouviu falar da expressão algo medieval, atraso feudal, coisa do tempo da Idade Média? Muitos. A Idade Média adquiriu ao longo do tempo uma conotação pejorativa, algo negativo. Um período que se caracterizaria somente pelo atraso. Um período em que a humanidade estagnou. A Idade das Trevas, como é também conhecida, a Noite dos 1000 anos, onde o trabalhador seria subjugado, né, o servo estaria nas mãos do senhor feudal e todo o pensamento da época estaria nas mãos, controlado pela igreja. Olha, não é bem assim. A Idade Média não foi tão terrível, bom nem ruim, apenas um período histórico. E é isso que nós vamos ver hoje. A cronologia a respeito da Idade Média nos coloca algo muito simples. A divisão em dois tempos, cada um deles com características específicas. O primeiro deles seria a Alta Idade Média, do século V até o século X. O segundo seria a Baixa Idade Média, do século XI até o século XV. A Alta Idade Média seria um momento que começaria desde a crise do Império Romano até a quase formação do feudalismo. Em resumo, a Alta Idade Média é quando o tal do feudalismo, que nós vamos ver depois, em outra aula, o tal do feudalismo se forma. Já a Baixa Idade Média é o feudalismo, a sociedade feudal